Saudações, prezados alunos. Esse é mais um vídeo da nossa série de instalações industriais e nós vamos falar hoje sobre perda de carga em tubulações. É apenas uma revisão de tudo que vocês já viram nas outras disciplinas, né? Na disciplina de mecânica dos fluidos, de operações unitárias 1. Nós vamos falar aqui sobre as principais características e os principais tópicos referentes a esse tema. E o que é exatamente a perda de carga, pessoal? O fluido, ao escoar na tubulação, ele perde energia através do atrito com as paredes da tubulação ou através do desvio do fluxo que ele tem na tubulação. Então, qualquer acessório que desvie o sentido de orientação do fluxo do fluido faz com que ele perca energia, tá? Essa energia, ela é dissipada na forma de calor, tá? Essa energia dissipada, ela é conhecida então como a perda de carga que nós estamos tratando. O atrito é uma função da rugosidade e da dimensão do tubo, além do número de acessórios e das propriedades do fluido, como a viscosidade. Tá? No sistema de bombeamento, o cálculo da perda de carga é importante porque ele representa a altura adicional ao qual o fluido precisa ser elevado por uma bomba, ou seja, é a potência que a bomba precisa suprir para então compensar essa perda de carga, né? E superar então todas essas perdas pelo atrito. A perda de carga nos trechos de canalização é conhecido como perda de carga distribuída ou contínua, tá? Ela está diretamente relacionada com a rugosidade do tubo. Já a perda de carga causada pela presença dos acessórios, que é aqueles que mudam o sentido de direção do fluxo, é chamada então de perda de carga localizada ou perda de carga nos acidentes da tubulação. A presença desses acessórios altera a uniformidade do escoamento, né? O que acrescenta então a turbulência, quando ele desvia o sentido do fluxo do fluido. Tá? E isso então intensifica a perda de carga. As perdas de carga distribuída, elas podem ser entendidas como o atrito ao longo de toda a tubulação. A gente consegue medir essa perda de carga através do decréscimo de pressão ao longo de toda a tubulação. Então, se a gente tiver 2 manômetros em uma tubulação, né, aí nessa figura caracterizado como P1, que seria a medida do manômetro 1, e P2, né, a pressão do manômetro 2. E a gente colocar os dois a uma distância L um do outro, vai ser visto que a pressão no ponto 1 ela é maior que a pressão no ponto 2. Por quê? Porque o sentido do fluxo é da esquerda para a direita. Então, a energia contida no ponto 1 necessariamente é maior que a energia contida no fluido no ponto 2. Tá? Por quê? Porque senão não teria escoamento. Sempre para um fluido escoar, a energia contida nele em um ponto tem que ser maior do que no ponto onde ele está sendo escoado, para onde ele está indo, certo? Então esse gradiente de energia sempre vai do maior para o menor, tá? A perda de carga localizada, ela pode ser medida da mesma forma. Se a gente colocar um manômetro logo antes do acidente ou do acessório que foi inserido na tubulação e colocar outro manômetro logo depois desse acessório, a gente consegue medir a pressão nos dois pontos. E é perceptível a partir daí que a perda de carga logo depois do acessório ela é muito grande, né? Ela é acentuada. Por quê? Porque aqui nesse acessório houve um desvio do fluxo. Então, um fluido que estava indo num sentido, ele, ao ser desviado, ele atrita com as outras linhas de corrente do fluido e faz com que ele perca energia por atrito, né? Que seria essa turbulência causada depois do acessório. A perda de carga total, pessoal, é dada então pela soma da perda de carga distribuída e mais a perda de carga localizada, né? Então, somando esses dois termos, nós temos a perda de carga total no sistema de tubulações. Tá? As fórmulas para a perda de carga distribuída são várias. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas delas. Tá? A fórmula de Flaman ela é muito utilizada para tubos de paredes lisas, com limite de 10 mm até 1000 mm de diâmetro, para escoamento apenas de água. Tá? Então ela é dada como essa fórmula que é apresentada aqui na equação, onde eu tenho aqui J é igual
HP, né, que seria a perda de carga por comprimento de tubulação, é igual a 4 vezes B, sendo que B é o coeficiente de Flaman, que é dado por essa tabela aqui embaixo, tá? Dividido pelo diâmetro da tubulação, multiplicado pela raiz quarta da velocidade média de escoamento, elevado à sétima potência, dividido pelo diâmetro da tubulação. Outra fórmula para ser usada é a fórmula de Ferro-Whipple. Essa fórmula aqui ela é utilizada para tubos de pequenos diâmetros, ou seja, até 100 milímetros, e também apenas para a água. Tá? Ela é utilizada então também com a perda de carga por metro, onde eu tenho uma constante que multiplica Q elevado a essa potência, onde Q é a vazão, dividido pelo diâmetro elevado a essa outra potência, tá? Onde D é o diâmetro da tubulação. A fórmula de Heisen-Williams ela é muito utilizada no meio industrial, sendo válida para diâmetros acima de 50 milímetros e também apenas para escoamento de água. Tá? Aqui temos as constantes que são utilizadas nessa fórmula. Aqui a tabela da fórmula de Heisen-Williams. Essa é a fórmula de Darcy, mais conhecida como fórmula universal. Ela recebe esse nome porque ela é utilizada para diâmetros acima de 50 milímetros e ela é válida para qualquer fluido incompressível, e não apenas para a água, como as outras equações. Né? Ela é dada da seguinte forma: a perda de carga ela é proporcional a um fator, que é chamado de fator de atrito, que eu vou mostrar para vocês como que é calculado esse coeficiente aqui para frente, vezes o comprimento de tubulação reta do seu sistema de tubulação, dividido pelo diâmetro da tubulação, vezes a velocidade de escoamento do fluido ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Tá? É assim que é dada a equação de Darcy. O fator de atrito ele é um coeficiente adimensional, que ele é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa da tubulação. Tá? Esses dois termos geram um ábaco, um gráfico. Esse gráfico recebe o nome de diagrama de Moody, que vocês provavelmente utilizaram bastante em operações unitárias 1. Tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que ele é dado. Esse é o gráfico, esse é o diagrama de Moody. Então a gente tem aqui, olha, no eixo X o número de Reynolds, tá? E tem aqui no eixo Y, na ordenada da direita, a rugosidade relativa. Ela recebe esse nome porque é dado pela rugosidade da tubulação dividido pelo diâmetro da tubulação. Então a rugosidade é relativa ao diâmetro da tubulação, tá? Por isso que esse termo aqui também é adimensional. Quando a gente cruza então esses dois dados, o número de Reynolds e a rugosidade relativa, a gente tem então o fator de atrito nesse outro eixo, tá? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como a gente encontra o fator de atrito. Aqui eu tenho, por exemplo, que determinar o fator de atrito para a água escoando em um tubo de ferro fundido novo, com um diâmetro de 200 milímetros, a uma vazão de 0,0616 metros por segundo. Tá? Então aqui tem os dados, eu tenho os dados aqui da água, tá? A viscosidade cinemática da água. Então, primeira coisa, eu tenho que determinar a velocidade média de escoamento em metros por segundo. Tá? Eu tenho a vazão, então pela equação da continuidade, que é vazão é igual a velocidade vezes a área da tubulação. Essa área aqui é dada em seção transversal da tubulação. Tá? É o cálculo então da área da seção transversal da tubulação. Se eu fizer um corte na tubulação, é essa área aqui que eu vou encontrar. Tá certo? Então eu tenho aqui a vazão, eu tenho a área, porque eu sei qual que é o diâmetro da tubulação, certo? Uma vez que eu tenho o diâmetro, eu consigo então calcular a área pela circunferência da tubulação. E então eu encontro a velocidade, é só isolar aqui a velocidade. Então para essas condições, eu tenho que a velocidade média é igual a 1,96 metros por segundo. Então eu já tenho aqui a velocidade de escoamento do fluido. A partir daí, então, eu determino o número de Reynolds. Se eu tenho a velocidade de escoamento do fluido, eu tenho o diâmetro da tubulação e a viscosidade cinemática do fluido,
eu encontro que o meu Reynolds para essa situação é igual a 3,92 vezes 10 à quinta. Então, isso me dá um escoamento turbulento. Depois, eu determino a rugosidade relativa. Tá? A rugosidade relativa basta eu pegar a rugosidade da tubulação, né, e dividir pelo diâmetro da tubulação. Com isso, eu vou ter uma rugosidade relativa de 0,00125. Tá? Então, com esses dois termos, com a rugosidade relativa e com o número de Reynolds, eu consigo jogar no diagrama de Moody e encontrar o fator de atrito, que neste caso deu 0,021. Vamos voltar então lá na figura para ver se isso aqui realmente representa esse fator de atrito de 0,021. O Reynolds de 4 vezes 10 à quinta aproximadamente e um fator de atrito de 0,00125. Então, de posse dos dois valores, do número de Reynolds e da rugosidade relativa, eu coloco esses números aqui no diagrama de Moody, certo? Eu tenho o Reynolds, então, 4 vezes 10 à quinta. 10 à quinta está nesse ponto, certo? Se eu quero 4 vezes 10 à quinta, então são 3 pontos além deste aqui, certo? Aqui, ó, 10 à quinta, então 1 vezes 10 à quinta, 2 vezes 10 à quinta, 3 vezes 10 à quinta, 4 vezes 10 à quinta. Pronto, achei 4 vezes 10 à quinta. Então, eu marco essa abscissa aqui, certo? Então, eu jogo essa linha aqui. Se vocês tiverem um gráfico impresso, vocês grifem essa linha aqui, tá? Essa abscissa. E vou para o próximo valor, que é a rugosidade relativa de 0,0125. 0,0125 é acima de 0,001, certo? Então, é um valor entre 0,001 e 0,002. Só que 0,0125 está muito mais próximo de 0,001, certo? Então, seria algo um pouco acima de 0,001. Aí, então, eu traço essa curva até encontrar com o número de Reynolds que eu tinha colocado aqui na abscissa, que vai ser algo neste ponto aqui, certo? Então, se eu unir essa curva da rugosidade relativa com a abscissa que eu tracei do número de Reynolds, que é 4 vezes 10 à quinta, eu consigo achar esse ponto. Esse ponto eu projeto ali na minha escala do fator de atrito. E é aí que eu vou encontrar o valor estimado de 0,021 no fator de atrito, certo? Então é assim que eu encontro o fator de atrito. Tá joia? Então, pessoal, aqui eu tenho um resumo das equações apresentadas até agora para cálculo da perda de carga, tá? Então, aqui eu tenho a fórmula de Flaman, que ela foi apresentada, e suas limitações, de Fair-Whipple, Razan-Williams e de Darcy. A que a gente mais vai utilizar é a de Darcy, ou fórmula universal, né? Porque ela pode ser usada para qualquer fluido incompressível, tá joia? Então, a gente vai focar nela. Contudo, pessoal, aquela equação ela é dada para calcular a perda de carga em seção retilínea da tubulação. Eu tenho que calcular, além da perda de carga na seção reta da tubulação, a perda de carga localizada também, que são dadas nos acessórios. Essa é a expressão geral para cálculo da perda de carga nos acessórios, onde a perda de carga ela é proporcional a um coeficiente, tá? Essa constante aqui, esse coeficiente, ele é tabelado, ele é obtido experimentalmente e depende do diâmetro de cada acessório e do formato que esse acessório tem. Se é uma curva 90 graus, se é uma curva 45, se é um T, uma válvula aberta, uma válvula semiaberta. Cada tipo de acessório tem um K específico para ele, tá? E isso é tabelado. Então, a perda de carga é dada por esse K, por esse coeficiente, vezes a velocidade de escoamento do fluido ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, tá? Então, é assim que a gente calcula para cada acessório a perda de carga relativa a ele. E depois eu somo com a equação de Darcy, com a perda de carga total que eu encontrei para a seção reta da tubulação. Com isso, eu tenho a minha perda de carga global do meu sistema de tubulação. Tá joia? Essa aqui é uma das tabelas, né, que mostra alguns Ks para estes acessórios aqui.
Tá? Então, se a gente quiser calcular a perda de carga para cada um desses acessórios, basta eu vir aqui, encontrar o K desse acessório e colocar naquela equação e calcular a perda de carga desse acessório. O método do comprimento equivalente, ele substitui a perda de carga, o cálculo da perda de carga localizada, tá? Então, com o método do comprimento equivalente, eu acho o comprimento que cada acessório equivale de seção reta da tubulação. E pego esse cálculo, né, de cada acessório e somo ao comprimento da tubulação de seção reta. Com isso, eu tenho, então, um comprimento equivalente de todo o sistema de tubulação e faço uma conta só, tá? Então, eu posso utilizar a equação de Darcy, assim como eu utilizei para o trecho de seção reta, e pegar todo o cálculo que eu encontrei para os acessórios e colocar aqui como comprimento equivalente. Ou seja, se eu tinha lá, por exemplo, 100 metros de tubulação de seção reta e alguns acessórios que, ao traduzirem para o comprimento equivalente, me deram mais 50 metros de tubulação, eu vou ter então aqui um total de 150 metros de tubulação para calcular essa perda de carga. Com isso, então, eu consigo em apenas um cálculo encontrar a perda de carga de todo o sistema de tubulação. E como funciona esse método do comprimento equivalente? Vamos ver? O método do comprimento equivalente, pessoal, ele é apenas uma tabela que mostra para mim o quanto um acessório equivale de comprimento de seção reta, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um T, como é mostrado aqui na figura, ele equivale a um trecho de seção reta de X metros, tá? Isso vale para todos os acessórios, uma válvula, uma curva, etc, tá? Então, aqui eu tenho uma tabelinha, né? Na verdade, isso aqui ele é um ábaco, onde eu posso conectar dois pontos e com isso eu tenho o comprimento equivalente deste acessório. Vamos pegar aqui, por exemplo, este T. Se eu tenho esse T e quero encontrar o quanto ele equivale de sistema de tubulação reta. Então, esse T aqui, numa tubulação de aproximadamente 150 milímetros, que é este ponto aqui, eu ligo esses dois pontos. Eu pego uma régua e conecto este ponto a este ponto aqui, que é o ponto do T, certo? Aonde esta reta cruzar essa escala, eu tenho o comprimento equivalente, que neste caso aqui daria aproximadamente 5 metros, tá? Então, um T de 150 milímetros, ele acrescenta em 5 metros o comprimento total da minha tubulação. Com isso, eu consigo utilizar a equação de Darcy e calcular apenas de uma vez toda a perda de carga no meu sistema de tubulação. Eu faço isso para todos os acessórios, tá, pessoal? Então, eu pego o comprimento equivalente de cada um desses acessórios e somo ao comprimento da seção reta. E aí eu tenho o comprimento equivalente total do meu sistema e aí então eu calculo com a equação de Darcy. Além deste ábaco, para calcular o comprimento equivalente, eu posso simplesmente utilizar uma tabela, que eu prefiro utilizar, porque aí não tem nenhum erro de manipulação do usuário, tá? Vou mostrar essa tabela para vocês agora. Essa tabela aqui, ela é bem mais simples de ser usada, porque aqui eu escolho o acessório, por exemplo, um cotovelo de raio longo, cotovelo 90 graus de raio longo, e pego uma tubulação aqui, por exemplo, de 100 milímetros. Então, se eu pegar aqui a tubulação de 100 milímetros com o cotovelo de raio longo, eu sei que eu vou ter um comprimento equivalente de 2,1 metros. Tá? Então, este acessório aqui, que é um cotovelo de raio longo de 100 milímetros, ele acrescenta 2,1 metros no meu sistema de tubulação. Então, essa tabela é bem mais simples de ser utilizada, ela é uma leitura direta, tá? E não tem como você errar, tá? Não tem aproximações aqui. Ele te dá o valor exato da perda de carga de cada acessório. Com isso, então, eu tenho o comprimento equivalente de cada um dos acessórios, eu somo ao comprimento da seção reta da tubulação, coloco na equação de Darcy e aí eu tenho, então, a minha perda de carga total do sistema. Tá joia? Bom, pessoal, então aqui a gente fez uma revisão rápida sobre perda de carga e agora eu quero que vocês façam uns exercícios que eu vou disponibilizar para vocês no Moodle, tá? Então tem uma lista de exercícios que eu quero que vocês façam
para que a gente então tire as dúvidas nas aulas de dúvidas. Então, se vocês tiverem qualquer problema ou tiverem uma dúvida, podem entrar em contato comigo por e-mail, por mensagem ou na aula de dúvidas da próxima semana. Fiquem atentos às datas, né, que essas aulas de dúvidas elas já estão marcadas no nosso plano de ensino, que foi disponibilizado para vocês no quadro de avisos, tá? E tragam suas dúvidas para a aula de dúvidas, tá bom? No mais, bom estudo para todos e até a próxima.